especial aqui, um amigo meu, professor na universidade, depois colega na pós-graduação, o professor Nelson Garcia, e o professor Nelson vai falar pra gente um pouquinho sobre a experiência que ele teve em Cuba, já que Cuba é a bola da vez, sempre debatida no Brasil e não sai dos twitters do presidente e dos seus filhos, sempre falando sobre Cuba. Há muita informação sobre Cuba e provavelmente muita informação sem qualidade. Então, se você quer saber um pouquinho sobre Cuba, fica com a gente nessa conversa. Nelson, obrigado por aceitar participar da entrevista. E para a gente começar, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua tese de doutorado e por que a tua tese te levou para Cuba. Muito bem. Tiago, eu te agradeço aí a oportunidade de a gente estar quebrando com o monopólio da mídia tradicional que nos dá informações bastante precárias sobre Cuba e também a gente poder contrapor um pouco a ideia do presidente da República, que inclusive agora no seu discurso na ONU, o primeiro ataque que fez foi ao socialismo, foi a Cuba, né? Então, que bom que a gente tem esses espaços alternativos em que a gente pode contrapor a essas ideias dominantes e equivocadas. Então, o que a minha tese tratou fundamentalmente foi sobre a contribuição da tecnologia social para o desenvolvimento local, né? Então, a gente trabalhou o conceito de tecnologia social, que é uma tecnologia que se opõe à tecnologia capitalista, que é uma tecnologia que não visa a obtenção de lucro, mas sim soluções de problemas efetivos de comunidade, problemas de água, problemas de saneamento, problemas de alimentação, problemas de educação, problemas ambientais. Então, a tecnologia social, ela visa exatamente voltar para os interesses da economia solidária, voltar para os interesses da agricultura familiar, dos pequenos agricultores e dar condições para que melhore a qualidade de vida, né? Como dica, se vocês quiserem acessar o site da Fundação Banco do Brasil, vocês terão a oportunidade de ver alguns exemplos concretos da tecnologia social. Então, a tecnologia social contribuindo para o desenvolvimento local, né? E, ao discutir a tecnologia social, eu vi que ela resulta de um processo da chamada tecnologia apropriada, que foi muito forte no Brasil nos anos 70 e anos 80. A tecnologia apropriada, ela visa, também naquela época, naquele tempo, visava solucionar problemas, enquanto que a tecnologia convencional capitalista, ela desemprega, ela provoca economia na mão de obra, a tecnologia apropriada visava solucionar problemas do desemprego, ela visava aspectos sociais. E dentro da tecnologia apropriada nós identificamos tecnologia ambientalmente correta, tecnologia branda, tecnologia suave, tecnologia correta, várias adjetivações ao termo tecnologia. Aí eu me perguntei, bom, se nós podemos falar em tecnologia capitalista, tecnologia social, tecnologia branda, tecnologia ambientalmente correta, será que nós podemos falar de uma tecnologia socialista? Isso eu fui buscar em Cuba. Fui saber se lá nós tínhamos uma tecnologia que é socialista. Então, fui para Cuba atrás dessa resposta, que tipo de tecnologia que nós encontramos numa organização social socialista, no modo de produção socialista, e lá eu descobri que eles estão incrementando o desenvolvimento local. Desde 2002, mais fortemente 2011, começa a ser efetivado em várias regiões, vários bairros, várias localidades e municípios, a proposta do desenvolvimento local. Então, casou. Daí eu fui então descobrir que não há uma tecnologia socialista. Eles se utilizaram, desde o processo revolucionário, da mesma estratégia da tecnologia capitalista, da compreensão de que a tecnologia é neutra, de que eu posso usar qualquer tecnologia, mas é uma tecnologia social. É uma tecnologia que não se preocupa, em primeiro lugar, com o lucro. Ela visa solução de problemas. Então eu identifiquei uma tecnologia que se aproxima da ideia da tecnologia social e para o desenvolvimento local. Então aí casei com aquilo que eu estava pesquisando no Brasil, eu fui e encontrei em Cuba. Muito bem, então, Nelson, falar um pouquinho agora sobre Cuba. Tem muita gente aqui na internet, tem a mídia, vai para Cuba, fica uma semana lá, fica 3, 4 dias lá e sai dizendo de lá que é o inferno na Terra. Ou o contrário também, muitas pessoas vão 1, 2 dias e acham que lá é o céu. Obviamente a gente sabe que não se conhece um país em uma semana. Claro. Você ficou um pouco mais de tempo lá, né? Um pouco perto de um mês, mas também já foi 2 vezes. Então você foi nos anos 90 e foi agora recentemente. Eu queria perguntar para ti bem rapidamente, a Cuba dos anos 90 e a Cuba de hoje, muito diferente? Bem diferente, Thiago, bem diferente pelo seguinte.
Com o fim da União Soviética, né, com o fim do socialismo do leste europeu, a partir de 1987, 89, com o fim do socialismo europeu, Cuba entrou numa situação que foi denominada de período especial em tempo de paz. Ela já enfrentava um bloqueio estadunidense que dificultava processos de importação e exportação, e a partir do fim do bloco socialista passa a ter um bloqueio também da Rússia. Aí faltou petróleo, as máquinas agrícolas não puderam mais funcionar, faltou petróleo para o transporte coletivo, faltou petróleo para os automóveis circularem. Houve uma paralisação total nos anos 90. As pessoas tinham que ficar sem luz, havia um boicote, né, um blackout, que a partir de 10 horas alguns bairros ficavam sem energia elétrica, logo ficavam sem ventilador, ficavam sem condições de ter um frescor no seu local, na sua moradia, iam dormir na rua para poder se refrescar. Enfim, os anos 90 foi um período especial em tempo de paz, uma crise muito grande em Cuba. Graças às ações que o governo proporcionou e buscando outras alianças, outros acertos com China, com Vietnã, etc., entra no século XXI recuperada, certo? Então, ela vem em ascensão, vem crescendo o seu PIB, vem crescendo a sua economia, e quando eu estive lá, então, em 2017, eu vi uma Cuba totalmente diferente, com um povo alegre, um povo não passando fome. Ele ainda não adquiriu, o país não adquiriu a soberania alimentar, mas já avançou muito, e em vários aspectos já existe a soberania alimentar, mas não tem a soberania alimentar, por exemplo, na proteína da carne de gado, né? Ela está resolvendo o problema da proteína na base de galinha, frangos, porcos, está bem avançado, mas na proteína da carne vermelha ainda tem que ser importada. Então, o turismo está bastante incentivado, então você tem uma força muito grande de dinheiro entrando via turismo, e também através dos serviços de médicos, né, que vão para países da África e da América Latina e vão fazer serviços da qual o Estado recebe por isso também. Então, aumentou a quantidade de divisas, a quantidade de dinheiro que entra. No período Obama, houve uma facilitação no que diz respeito aos cubanos que moram nos Estados Unidos de poder mandar dinheiro para Cuba, né? Então isso também amenizou as dificuldades. Mas o que a gente tem em Cuba? Cuba é um país latino-americano, caribenho, tem na sua história todo o imperialismo que dificultou a sua produção de tecnologia, a sua produção de indústrias, o que se produzia, o lucro que se obtinha em Cuba não ficava em Cuba, ia para os Estados Unidos, ou seja, ele teve um capitalismo até 1959, um capitalismo atrasado, dependente, e fez com que sequelas existissem até hoje. Não foi o socialismo que superou. Estava indo super bem até a queda do socialismo europeu. Depois disso entrou na crise, uma crise muito grande, e ela se recupera nesse século XXI. Cuba hoje é outro país, um povo alegre, um povo que luta pelas soluções dos seus problemas, querem buscar alternativas, estão encontrando alternativa para o seu modelo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento local, que não é um desenvolvimento único para todos os países, mas eles respeitam as potencialidades que cada região tem, no que é melhor para produzir, o que é melhor ter, se é proteína animal naquele espaço, se é vegetal, se é trigo, se é soja, enfim, eles estão lutando para que a sua soberania alimentar seja resolvida agora nos próximos 10 anos. Isso resolvido, Cuba é a maior maravilha, não só pelas belezas naturais que ela tem, mas pela hospitalidade, pela alegria do povo cubano, né? Alegria em viver, alegria em estar a serviço dos seus pares, dos outros também. Uma coisa que a gente ouve muito do pessoal que critica Cuba, que eu acho até forçação, e vamos ver por quê, é assim, pega Cuba, compara Cuba a Singapura, compara Cuba a Coreia do Sul. Então fazem umas comparações forçadas para dizer que a Coreia do Sul, Singapura, Taiwan se desenvolveram muito mais que Cuba.
E é lógico que isso é uma forçação de barra, porque no final das contas a gente poderia comparar Cuba talvez com países que tiveram um processo histórico parecido, outros países do Caribe. E quando a gente fala em desenvolvimento social, econômico, Nelson, se a gente fosse comparar, por exemplo, Cuba com seu vizinho próximo ali, a Jamaica ou Haiti ou outros países da região caribenha, como é que a gente colocaria Cuba no sentido de desenvolvimento comparado aos seus iguais? Então, Tiago, eu acho que a especificidade do modo de produção cubano não dá para comparar. Porque enquanto que nos países vizinhos nós temos a ascensão, o enriquecimento de alguns poucos, né, e outros numa dependência extremamente grande, tendo que vender a sua força de trabalho para poder sobreviver, em Cuba nós temos uma realidade em que a diferença salarial do maior salário para o menor salário é pequena, não há uma diferença extraordinária como há nos outros países, né? Lá você tem dificuldade para todos, ou você tem alimentação para todos, certo? Então Cuba, no seu modo de produção socialista, ou uma estatização maior no que diz respeito aos meios de produção, você tem uma equiparação maior, né, da riqueza, da pobreza. Então você anda em Cuba, você não vê gente pedindo esmola. Quem que pode estar pedindo esmola que você encontra em Havana, que é uma capital? Pessoas que tiveram seu problema com álcool, cortaram seus vínculos com a família e foram andar na rua, ser pedinte, né? Mas por uma questão mais de rompimento da família do que por questões econômicas. Eles não precisam ir para a rua para pedir dinheiro para poder comer. É uma outra realidade. Então eu acho que a comparação, tentar comparar no que diz respeito às relações econômicas é difícil. Nós podemos comparar educação, que ela é gratuita, ela é para todos, todo cubano sabe falar inglês, sabe falar francês, tem uma cultura extremamente grande. A gente pode comparar a saúde, em que a saúde de Cuba é para todos, não é seletiva, né? Ela é universal de fato. A gente pode comparar estilos de vida, mas em relação a poucos que enriquecem e muitos que são pobres, Cuba tem uma classe média, uma distribuição de renda bem maior, pelo modo de produção que é socialista. Pegando a questão da educação, Nelson, muita gente, inclusive aqui nessa plataforma, fala sobre a questão da educação em Cuba, sempre atrelando a ideia de doutrinação marxista e ausência de liberdade. Então, Cuba tem uma educação gratuita, de qualidade, a questão dos idiomas a gente já falou aqui, o cubano fala francês, o cubano fala o inglês, coisa que a segunda língua no Brasil está muito atrasada, mas eu quero pegar a ideia de educação com a ideia de liberdade, com a ideia de perseguição, que muito se fala sobre Cuba. A educação lá é doutrinária, há liberdade de ser contra, a liberdade de escrever, contra a liberdade de ler e liberdade de escrever em Cuba? Bom, primeiro que é um equívoco pensar, não vou usar o termo tão forte equívoco, vou dizer, há uma carga de ideologia muito grande quando diz que o ensinamento do marxismo é doutrinário, certo? O conhecimento do marxismo é uma forma de encarar o mundo, uma lente teórica para você compreender as relações sociais que está vivendo. Então não há doutrinação nesse sentido. Nas universidades se aprende Marx? Sim, assim como se aprende matemática, como aprende português, mas aprende um ecomarxismo também. Aprende sustentabilidade, aprende a preocupação com ecologia, né? Então você tem uma gama de conhecimento, além do marxismo, que são fundamentais para as relações interpessoais. Além de gratuita, ela é uma educação para a vida. Ela se difere da nossa porque nós, desde pequeno, a gente é educado para o trabalho. A universidade nos prepara para o trabalho. Em Cuba, você, desde pequeno, está sendo educado para a vida e não simplesmente para o trabalho. Por isso é que o médico, ele não está simplesmente preocupado com enriquecimento ou em ganhar honrarias por ser médico, não. Ele, desde pequeno, ele sendo preparado para a vida, ele faz a medicina pensando no objetivo maior de cuidar das pessoas, de tratar as pessoas,
seja em Cuba, seja fora de Cuba. Então você tem lá profissionais que não são aquele profissional técnico fechado, ele é um técnico para a vida. Então você conversa com um engenheiro, ele tem uma noção de política, ele tem uma noção de vida muito maior do que aquele técnico que está fechado na sua área, que é o conhecimento especializado propagado pelas nossas universidades. Então, esses elementos a gente pode comparar. Agora, a questão propriamente dita dos mecanismos de produção, como que Cuba produz, como que isso se distribui, aí não dá para encarar com a comparação capitalista. Nelson, dá para a gente falar sobre Cuba o dia inteiro, e as pessoas têm interesse em Cuba. A gente viu aqui uma sala lotada de jovens perguntando sobre Cuba. E aí eu queria chegar no seguinte ponto: por que as elites brasileiras têm tanto medo de Cuba? Por que se discute tanto Cuba? Aliás, se talvez a gente gastasse tanta energia para discutir o Brasil ao invés de Cuba, será que seríamos um país melhor? Então, primeiro, porque Cuba é um perigo para os Estados Unidos, não em termos de perigo armamentício, né? Não é um problema de armas, mas é uma ameaça porque Cuba, com todo o bloqueio enfrentado, com todas as dificuldades enfrentadas, Cuba é feliz. Cuba vive uma população feliz. Isso ameaça os estadunidenses. E o que ameaça o estadunidense, ameaça muita gente que é signatária dos princípios estadunidenses. Então, os brasileiros que são signatários dos princípios, dos valores norte-americanos, se amedrontam com Cuba e se deixa influenciar pelas falsas informações que se tem de Cuba. Que lá não tem democracia, que lá é uma ditadura bastante forte e tal. Só que isso tem que ser bastante minimizado, né? Isso tem que ser relativizado, porque não há só uma democracia como a democracia estadunidense, você tem outros modelos de democracia. Só o colégio eleitoral dos Estados Unidos, se eu não me engano, é constituído por 800 pessoas. Em Cuba, o colégio eleitoral é por 6.400 pessoas. Você tem muito mais gente participando do processo de decisão e eleitoral em Cuba do que nos Estados Unidos, por exemplo, né? E as outras práticas que acontecem, mas o fato de ser uma sociedade em que o Estado garante para a população vacina contra câncer de pele. Todo cubano tem garantido, se tiver um câncer, não precisa ter o câncer, ele pode se vacinar. Todo cubano que tem diabetes tem uma vacina para evitar a perda das pontas do nariz, dos dedos e tal, que é um problema que decorre da doença da diabetes. Vários inventos que Cuba realizou no que diz respeito à saúde, todo cubano tem direito. Ora, isso assusta o capitalismo, porque se isso chega em outras partes do mundo, coloca em crise um capitalismo que já está em crise, certo? Então, nós nos amedrontamos, porque são valores que ferem os valores do livre mercado, da mão invisível, né, de que as pessoas têm que enriquecer pela sua meritocracia, as pessoas têm que se valer pelo seu individualismo, e o Estado só serve mesmo para segurança pública. Essa noção em Cuba não existe. O Estado é efetivamente responsável pela educação, pela saúde, pela habitação, pela alimentação, né? E isso garante uma igualdade maior. E isso assusta os interesses do capitalismo. Então, assessorado por um conjunto de mídia que faz com que nós estranhemos o mundo socialista, né? Não só a gente estranha o mundo socialista, como a gente teme o mundo socialista, mas é algo que está aí para ser desbravado. Eu convido a todos e a todas para que rompam o medo, porque o medo ele é imobilizante. Quando você tem medo de alguma coisa, você não vai adiante. Rompa esse medo e vá conhecer Cuba, vá entender o que é a alegria de um povo que, passando o que passou pelo bloqueio, consegue chegar numa situação nesse século XXI, que não é a mil maravilha, mas olha, o fato de você poder andar na rua e não ser ameaçado por uma bala perdida, não ser ameaçado por alguém chegar com um revólver e tentar te roubar, não ser ameaçado por grupos que estão dispostos a te tirar a vida, é uma tranquilidade que eu acho que é um pouquinho melhor do que as realidades vividas pelo, né? Você agora, só esse ano,
parece que foram 8 crianças mortas por bala perdida, que na verdade, Tiago, não é tão perdida assim, porque as 8 crianças são crianças pobres e negras. Em Cuba você não encontra isso, né? Então eu acho que vale a pena você sair do medo e avançar no que diz respeito a superar esse medo e essa falta de informação sobre aquele país. E vamos lembrar a importância de um recurso retórico que existe aqui, que funciona mais ou menos assim: Cuba tem pobreza, olhem para a pobreza de Cuba e esqueçam de olhar para a pobreza do Brasil. Exato. Cuba tem miséria, olhem para a miséria de Cuba e esqueçam de olhar para a miséria do Brasil. Então, ao criticar um modelo de desenvolvimento de um país, dizendo que se a gente imitar ou copiar, a gente pode piorar o nosso, a gente acaba esquecendo de discutir o principal, que é o nosso modelo, o sucesso ou o fracasso dele. Nelson, obrigado pela entrevista, agradeço muito e queria deixar para você que tem perguntas sobre Cuba, pode mandar pergunta aqui pra gente, que eu e o Nelson, mais ele do que eu, vamos tentar responder. Eu nem pedi isso para ele, não sei se ele vai aceitar. Tá bom. Obrigadão, tudo de bom. E aí? Nem doeu, né? Nem doeu.